Nessa aula a gente vai falar especificamente a respeito das normas de formatação. Essa formatação aqui, ela é algo variável, então a gente pode ter tipos de formatação diferentes, de acordo aí com a instituição, com a revista, com o sistema de normas que a gente está usando. Só que alguns itens eles acabam repetindo, podendo ter um ajuste ou outro, mas de uma forma geral acaba seguindo um certo padrão. Só que é obviamente que para cada local, para cada momento que você vai escrever, a gente pode ter normas que são específicas aí. Começando essas normas, a gente vai ver principalmente os pontos mais ligados a como que o próprio texto vai se apresentar. Então, as fontes, a forma, né, que esse texto vai ser escrito, é algo que a gente acaba pulando entre duas fontes para utilizar, que é o Arial e a Times. São duas fontes aí que são muito mais específicas e muito nítidas da gente conseguir fazer a leitura. Então, se a gente olhar, são duas fontes que conseguem apresentar o texto e o processo de leitura fica muito mais simples com letras que não têm nenhum tipo de que elas são específicas, somente é a letra que a gente está vendo. A gente não está vendo nenhum tipo de posicionamento diferente, nenhuma letra que é floreada e por aí vai. Então a gente vê que são letras fechadas, letras que necessariamente a única função dela é passar a informação, mais nada, não é um fim estético nem nada. Só que são duas letras bem diferentes aí em termos do que a gente está escrevendo. Por exemplo, vocês já devem ter notado que quando a gente escreve um texto em Arial, ele tem um tamanho muito maior do que quando a gente escreve um texto em Times, mesmo estando do mesmo tamanho. Mesmo eu tendo aí o tamanho da letra sendo igual. Isso acontece porque a Arial é uma letra mais espaçada, né? Ela acaba tendo aí um tamanho, ela é mais redondinha, ela tem um tamanho um pouquinho diferente aí da Times, que é uma letra mais enxuta, que ela é mais junta às letras no texto. Então a gente percebe que elas acabam se apresentando aí de formas diferentes. Mas são as duas formas aí mais utilizadas que a gente pode utilizar, as duas fontes mais utilizadas. Em termos de tamanho de letra, a gente fixa no tamanho 12 aí, então deixa no tamanho 12 com espaçamento 1,5. Para que serve isso? Pôr no tamanho 12, um tipo específico de fonte, um espaçamento entre as linhas. A ideia disso é melhorar o processo de leitura. Então eu consigo ter um padrão da forma que o texto vai ser apresentado e aí sim eu consigo ter uma leitura desse texto. Então a gente acaba vendo que a gente pode ter maneiras diferentes aí de expressar um texto e por aí vai. Esse tamanho da letra, ele vai ser variável dentro de um texto. Pode ter momentos em que eu utilizo aí letras menores, momentos em que eu vou fazer uma citação direta, onde eu coloco o texto inteiro, né, um copia e cole realmente, sem ter nenhum tipo de alteração. Então a gente usa uma letra menor para mostrar que aquele texto não é nosso, para mostrar que aquele texto veio de um outro local. As notas de rodapé, a gente utiliza também um tamanho menor, a gente usa esse tamanho também ligado com as legendas, as fontes de imagens, gráficos, tabelas e por aí vai. Então, as letras menores, elas estão ali como um suporte, elas estão dando um suporte para a gente, normalmente em tamanho 10. Então, a letra comum no tamanho 12, ela mostra o seu texto principal. As letras menores em tamanho 10, elas acabam trazendo complementações para o nosso texto. E a gente acaba tendo normas também para espaçamento de folha, né? Como que as margens elas vão ser organizadas aí. O geral, e o que a gente vê na ABNT, é seguir esse padrão, de eu ter 3 centímetros aí na margem superior e na margem esquerda, e 2 centímetros na inferior e na direita. Então, isso é o padrão básico que a gente vai ver. Vai ter revista que só aceita trabalhos, textos, escritos em 2,5, tanto da superior, inferior, direita e esquerda. Então, isso é algo variável, como a gente comentou lá no começo. Então, essa questão de espaçamento, de como que as margens vão ser organizadas, isso vai depender de onde que a gente está escrevendo. Para TCC, para trabalhos de disciplinas, a gente segue a BNT. Então, 3322. A gente acaba parando aí, fixando esse padrão dessa forma. Aqui a gente tem mais um item muito variável. Esse daqui tem uma variação muito grande. Alguns itens se mantêm, por exemplo, a numeração de página, né, a paginação, ela está sempre aí nos cantos da nossa folha.
Então, vocês podem ver a numeração no canto superior direito, pode ver ela no canto inferior direito. A gente vê que eu tenho uma variação muito grande de onde que a numeração vai ficar. Só não colocar no meio. Muita gente coloca como marca d'água, né? Coloca um número gigantesco no meio da folha ali para mostrar a página. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. A numeração de página, ela está ali mais... A função dela é para a gente conseguir encontrar um texto. Então, já dá para imaginar que se eu tenho uma numeração de página, provavelmente eu vou ter um sumário em algum momento. Então, a gente tem os dois eventos, sumário e paginação, para poder situar o leitor do texto que ele está. Bom, a metodologia do trabalho ela foi descrita na página 19. Pronto, então eu consigo situar o leitor de onde ele está, do que ele está lendo. Na página 19, que é a página da metodologia, eu explico qual método que foi utilizado no meu trabalho. Aí eu estou lá no finalzinho do trabalho, na conclusão, e eu preciso citar uma imagem que eu coloquei lá na página 19. Então, lá na minha conclusão, eu simplesmente vou escrever o meu texto, né? E como conseguimos notar, na imagem X da página 19, o determinado processo ocorre dessa maneira. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma citação do meu próprio texto, certo? Utilizando a paginação. Então, a paginação é importante para isso, para situar o leitor de onde que ele está. Situar o leitor aí no meu trabalho, como que ele vai atuar. Todas as páginas elas devem estar contando na numeração, mas não quer dizer que elas vão ser numeradas, certo? Então, por exemplo, as primeiras páginas, uma página de capa, vocês não vão ver o número 1 lá na página de capa, mesmo ela sendo considerada. Então, vocês vão começar a ver a numeração nas próximas páginas do trabalho, e ela vai seguir a numeração exata. Por exemplo, se a página número 1 na verdade, é a capa, e a número 2 é a contracapa, a numeração começa na contracapa, com o número exatamente 2, porque a 1 é a capa. Só que não temos a numeração lá na capa. Então, o que eu quero que vocês entendam? A numeração, ela está somente para páginas em que eu tenho uma informação que eu preciso utilizar. A capa, ela basicamente traz a foto básica, né? A cara básica, a forma que a gente vê o nosso texto de apresentação. A capa seria uma apresentação. Então, ela não é um item a ser enumerado, mas ela conta como uma página do trabalho, sim. Então, isso é algo que a gente sempre vai fazer. Vai fazer a enumeração, conta a capa, mas não coloca o número lá nela, já coloca na página seguinte. Se o texto ele tiver apêndice, anexos, planilhas e por aí vai, tudo precisa ser enumerado, já para a gente conseguir fazer referências desse texto, do que a gente tem de informação a mais e poder falar para o leitor onde que essa informação está. Esse aqui é o sistema mais básico que a gente tem de enumeração, que é a numeração progressiva por seção. Então, olha no quadro, a gente vê a seção primária, então segue 1. Quando eu tenho uma divisão dentro desse conceito, dentro desse título 1, dentro desse tópico 1, eu vou enumerar com 1.1. Só que aí tem um probleminha. Olhem na seção quinária. A partir do momento em que eu tenho 5 itens, tudo um dentro do outro, começa a ficar difícil da gente visualizar. Então, talvez seria mais necessário, ou seria mais prudente da nossa parte aí, fazer o nosso texto com um número menor de seções secundárias. Então, se vocês olharem, até um secundário e terciário não fica tão desorganizado, visivelmente, né? Esteticamente não fica tão ruim. Agora, para quaternário e daí em diante, já dá para ver que o texto vai ficar um pouco bagunçado. Então, vai ficar difícil encontrar. Então, a ideia é dar uma reorganizada nesse texto para a gente utilizar ali no máximo primária, secundária e terciária. Pelo menos tentar utilizar dessa maneira. Mas é algo que pode ser crescente, independente da quantidade que você coloque. Mas é preferível que quanto menos seções eu colocar, mais organizado o meu texto fica. Agora a gente já sabe como que coloca esse texto, como que formata, né? Como que a gente vai colocar esse material no nosso texto para a gente trabalhar. E agora a gente precisa fazer o próprio texto, né? Colocar o texto nesse trabalho. Para isso, a gente vai utilizar as citações. Citação é uma maneira da gente escrever algo
a partir de um texto que a gente leu, que não é nosso, mas a gente coloca a nossa consideração nesse texto. Então, eu li um parágrafo sobre um determinado assunto, eu quero utilizar esse parágrafo no meu texto, mas eu não vou copiar e colar. Aí eu estou plagiando o autor. Até tem maneiras da gente copiar e colar, mas a gente agora, por enquanto, vai evitar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pega o texto desse autor, a gente lê o texto desse autor, reescreve o texto desse autor da forma que a gente compreendeu esse assunto, né, da forma que a gente interpretou, e faz a citação. Basicamente, eu estou falando o quê? Olha, o texto que fala sobre isso, isso e aquilo foi citado por fulano de tal no ano de 2010. Então, eu coloquei o texto dele, coloquei o nome do indivíduo, mais o ano da publicação. Então, o que eu estou fazendo aqui é citando alguém que eu li para poder chegar nessa minha conclusão. E a gente acaba tendo vários tipos de citações, certo? A citação mais comum e que muita gente gosta bastante de usar é a citação direta. Porque a citação direta você não tem que fazer muita coisa, né? A citação direta é um copia e cole. Então você vai levar o texto completo, você vai transcrever o texto completo. Seria uma cópia exata daquele original. A gente usa isso quando é um conceito muito específico que precisa ser a palavra do autor, quando é uma fórmula matemática, uma fórmula química e por aí vai. Então, não é um momento, não é um tipo de item que eu vou alterar. Por exemplo, uma lei, eu não posso alterar uma lei. Então, são tipos de texto que necessariamente precisam ser um copia e cole. Mas para isso a gente tem uma regra. Se o texto que vocês forem usar, ele tiver até 3 linhas, então quer dizer que ele é uma citação curta, é uma citação pequena, a gente vai utilizar ele de uma forma. Porque se eu tiver um texto longo e eu vou copiar e colar também, eu tenho uma citação longa, com mais de 3 linhas aí. Então, citação curta e citação longa, elas vão se comportar de maneiras diferentes na hora de escrever. Por exemplo, se eu tenho uma citação curta, dê uma olhada aqui. Eu tenho ali Sarmento, 1990, página 17, afirma que, abre parênteses, embora a gravidez na adolescência existisse, o que eu estou falando aqui? Eu estou copiando o texto exato desse Sarmento 1990, certo? E colocando entre aspas para poder falar que realmente esse texto não é meu. Esse texto é do autor que eu acabei de citar. Olha lá, Sarmento 1990 afirma que. Aí eu copio e colo a informação dele entre aspas. Por que está entre aspas? Porque é uma citação direta e tem menos de 3 linhas. E tem até 3 linhas, né? Então, eu uso dessa maneira para poder especificar. Vocês estão vendo aí que deve indicar as páginas ou a página que esse texto foi retirado. Mais uma informação que é variável. Vocês vão ver texto que só vai ter Sarmento 1990, fecha parênteses, afirma que. E textos dessa forma, Sarmento 1990, na página 17, afirma que. Então, eu posso citar a página ou não. Isso vai depender de qual norma, de qual regra que eu estou seguindo. Se não tem regra nenhuma, segue a BNT, coloca qual que é a página. Agora eu posso ter, quando a minha citação direta ela é longa, ela é muito grande. Para isso, a gente não vai usar aspas, certo? Isso já não funciona para a gente. A gente vai ter que fazer uma citação direta longa. Olhem desse texto como que fica. Eu vou basicamente aí pegar esse texto, vou copiar e colar, só que ele vai ter um recuo de parágrafo aí de 4 centímetros e o texto está em um tamanho menor. Conseguem ver que o texto ele está no tamanho 10? Então, olha, o texto normal está em tamanho 12, que vocês escreveram, e o texto que vocês copiaram e colaram, ele está em tamanho 10, com o recuo de 4 centímetros. Por que eu estou fazendo isso? Porque é uma citação direta, a gente foi lá, copiou e colou. Ela vai estar nesse tamanho e com esse recuo, porque é uma citação longa com mais de 3 linhas. E aí acaba seguindo esse padrão aqui. Com isso, a gente chega na citação indireta. No caso da citação indireta, a gente tem algumas mudanças. A citação indireta é quando eu tenho um texto base que eu consultei, eu li esse texto base, fiz a minha interpretação e reescrevo esse texto com base na minha interpretação. Então, o que eu estou fazendo? Uma citação indireta.
Essa é a citação que a gente deve utilizar na maioria dos trabalhos. Essa é a citação que ela tem muito mais valor do que a citação anterior. Pensem que um trabalho que for feito somente com citação direta, que é o copia e cole, o trabalho vai ficar parecendo uma colcha de retalhos, né? Cheio de pedaços tirados de tudo quanto é lugar, sem ter um texto definido. Agora, na citação indireta, você está colocando a sua identidade, a sua interpretação sobre aquele texto que você leu. E da mesma maneira, você vai ter, sim, que citar esse autor. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente tem uma citação indireta. Olha, esse texto ele foi lido, esse texto ele necessariamente aí vai ser reescrito com base na interpretação que foi feita. E eu vou citar lá no finalzinho qual que é basicamente aí o autor que eu peguei esse material. Então, toda essa informação que eu li e reescrevi foi retirada de um mesmo local, certo? Não tenho aspas, o tamanho segue o tamanho do texto, não tenho recuo. Aqui, necessariamente, o texto segue normal, como todo texto do nosso trabalho. Então, a ideia é sempre fazer citação indireta. Só vai fazer a citação direta quando precisa ser feita mesmo. Preciso de um conceito, preciso de uma lei, preciso transcrever a exata fala de um autor. Fiz uma entrevista e a resposta ela foi muito específica, então posso utilizar a própria resposta da pessoa que foi entrevistada na forma de uma citação direta. O restante a gente vai tentar manter sempre em citação indireta. Agora, a pior citação, a menos utilizada, que espero que a gente não precise utilizar, é a citação de citação. Pensem que vocês leram um trabalho. Esse trabalho, eu li esse parágrafo e ele está citando aqui Junqueira, 1997. E eu não tenho acesso a esse material. Eu não sei onde esse material está. Eu não vejo esse material. Essa pessoa citou, mas eu não sei se ela realmente leu. E como que eu vou citar, sendo que eu não sei se a pessoa leu e eu também não tenho acesso à fonte original? Dá para fazer? Dá, no formato de citação. Então, eu pego aquele texto, reescrevo e coloco a citação de citação, utilizando aí essa expressão apud, que quer dizer junto a alguma coisa. Então, eu vou lançar isso daqui para poder ver como que o meu texto fica. Dê uma olhada nisso. Além desses aspectos sobre a formação do povo brasileiro, que ainda hoje influenciam de forma negativa a disponibilidade para o ato de ler, outros ainda devem ser observados. Silva, 1986, foi citado por... Então, isso daqui significa que ele foi citado por alguém. O Silva, em 1986, escreveu isso. O Carneiro, 1991, ele leu isso daqui do Silva, certo? E se você agora pegar necessariamente esse material e for fazer uma citação desse parágrafo, vai virar um telefone sem fio, porque eu não garanto que essa informação ela está exatamente ao do texto original. Não sabemos disso. Então, essa é a complicação da citação de citação. Vamos evitar. Se precisar utilizar, usa, mas é uma citação que a gente tende a evitar constantemente aí.